Olá pessoal, Rogério Menezes, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, nesse vídeo aqui especial para vocês aí da Gazeta de Barão. Álvaro, toda a turma aí, parabéns pelo trabalho realizado, para comentar um pouco sobre o que está acontecendo na questão ambiental nesses tempos de epidemia. Primeiramente, a gente vive um governo antiambiental, um comportamento de desmonte de toda a legislação ambiental brasileira, que foi proposta inicialmente lá na época da ditadura militar. Então, que passa longe dessa discussão que se tenta fazer de esquerda e direita. O precursor da moderna legislação ambiental foi o professor Paulo Nogueira Neto, que já nos deixou, é falecido, está fazendo pouco mais de um ano que nós perdemos o professor Paulo Nogueira Neto, aqui de Campinas, né? E o professor Paulo, em plena ditadura militar, ele assessorou os militares para criar a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938, em 1981. Depois também evoluiu para, no governo já Collor de Mello, ter a Rio 92, a Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi realizada no Brasil. Então veja que essa questão da legislação ambiental não tem nenhuma relação com governos de esquerda. Ela nasceu nos governos da ditadura militar e posteriormente foi aprofundada no governo Collor e depois, em boa parte, no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, eu estou dizendo isso para quebrar essa polarização que a gente vive, né? Meio ambiente tem a ver com sobrevivência humana, não com disputa ideológica. Dito isso, esse governo atual, que está aí há cerca de um ano e meio, é o primeiro governo antiambiental da história. Se fragiliza a fiscalização do IBAMA, a derrubada de florestas na região amazônica, que vinha diminuindo, que andou oscilando também positivamente, já vinha subindo aí no governo anterior, né? Mas que vinha em níveis bem mais baixos. Continua crescendo. O abril agora foi o pior dado de desmatamento dos últimos 12 anos. Mais de 529 quilômetros quadrados de mata derrubada na Amazônia. Isso, para vocês terem uma ideia, é mais da metade da área total da cidade de Campinas. Então é uma coisa gravíssima o que está acontecendo, né? Isso tem inúmeros impactos, inclusive aqui para nós em Campinas, na região metropolitana de Campinas, porque isso coloca em risco o abastecimento futuro de água, porque a umidade que vem da Amazônia é responsável pelas principais chuvas que abastecem e recarregam o sistema Cantareira, do qual a gente depende para o nosso abastecimento público, nosso abastecimento de indústrias, todo o desenvolvimento da nossa região que consome água. Então isso é bastante grave o que a gente está assistindo. Existe quase que um estímulo do governo federal, existe uma mão na cabeça do pessoal dizendo, ó, pode desmatar aí que a gente vai diminuir a fiscalização. Eles estão fazendo reuniões, quer dizer, como se a milícia no poder estivesse trabalhando para facilitar o crime organizado ligado à derrubada da floresta amazônica. É gravíssimo o que está acontecendo, né? Mas eu aproveito esse vídeo para falar não só dessa questão distante na Amazônia, né? Mas também para pedir ajuda para todos os campineiros sobre um fenômeno que está acontecendo agora, aqui no mês de abril, aqui na nossa cidade. O abril foi abril e maio, né? A gente observou em abril e maio. Estão sendo meses com chuvas abaixo da média histórica e isso está favorecendo o aumento muito grande das queimadas. Então eu faço quase que um apelo. A gente observou em abril uma explosão aí do número de queimadas e está muito seco. Qualquer um que coloque fogo pode fazer com que uma área verde seja completamente destruída ou pode causar problemas a terceiros, atingir propriedades e causar até perdas de vidas humanas. E a gente está no meio de uma epidemia, então essa questão da saúde, principalmente do pulmão, da respiração, é muito importante a gente preservar a saúde, principalmente os nossos idosos e as crianças, que são os mais atingidos quando a gente tem grandes queimadas, com a fuligem, né, com a fumaça
que acaba sendo inalada e acaba causando doenças que vão concorrer até com o atendimento aí do Covid-19 nessa pandemia aí histórica e muito difícil, horrível, né? Que a gente está vendo aí mais de 20 mil mortes no Brasil, um patamar aí que a gente não imaginava que pudesse chegar a tanto e pelo jeito crescendo, aumentando. Então não é hora, por favor, eu faço até um apelo da gente ficar dividindo isso com doenças respiratórias, o atendimento desses pacientes, e tendo que atender doenças respiratórias decorrentes de queimadas que as pessoas colocam em terreno, atingindo áreas públicas, áreas privadas, e a gente pode, inclusive no caso das áreas privadas, conseguir responsabilizar o proprietário se ele deixar, se ele permitir, se ele não cuidar da sua área e ela acabar sendo queimada. Então, forte abraço. No Dia Mundial do Abraço, em que a gente não pode pessoalmente abraçá-los, que a gente só virtualmente, porque hoje não abraçar ninguém é um ato de amor. Então, no Dia Mundial do Abraço, esse paradoxo. Mas à distância a gente pode mandar um forte abraço a todos e agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês.